a conferir. Pessoal, enquanto isso, o presidente Lula voltou a criticar hoje a comunidade internacional pela indiferença chocante à carnificina na faixa de Gaza durante a abertura da cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A gente separou essa fala do presidente. Vamos ver. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. Aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que deixem de lado suas diferenças e ponham fim a esta matança. Já são mais de 30 mil mortos, 80% mulheres e 8 mil crianças, além da quantidade de crianças e mulheres desaparecidas. Também a vida dos reféns do Hamas estão em jogo e é preciso libertá-los. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade. O governo brasileiro acusou as autoridades de Israel de não terem qualquer limite ético ou legal na ofensiva militar que ocorre na faixa de Gaza. Nessa nota, cobrou a comunidade internacional, cobrou uma resposta. Num comunicado emitido hoje de manhã, esse aí que você vê, o governo disse que tomou conhecimento com profunda consternação dos disparos por arma de fogo por forças israelenses ocorridos no dia de ontem, quinta-feira, no norte da faixa de Gaza, em local em que os palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária. Pelo menos 100 pessoas teriam morrido nesse ataque. Está aí a nota falando na ocasião, mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 750 feridas por tiro, pisoteio ou atropelamento, né? Então, a nota do Itamaraty falando também sobre essa situação. Quem também se manifestou foi a primeira-dama, a Janja. Ela usou as redes sociais para fazer uma publicação, está aí na sua tela. As pessoas em Gaza vivem uma situação de risco com relação à alimentação. A ajuda humanitária não chega a todos os limites e todos os limites já foram ultrapassados. O governo de Israel se aproveita do desespero dos palestinos na fila por doações humanitárias e o resultado é esse: comida com sangue de inocentes. A população não tem 1% da comida que precisa e no meio da guerra morre com tiros enquanto luta para não morrer de fome. A alimentação é um direito básico, assim como o direito à vida. Quantas crianças, quantas mulheres, quantas pessoas inocentes ainda terão suas vidas interrompidas até que tenhamos um cessar-fogo? É o que ela pergunta. Bom, esse vai ser assunto para a nossa entrevista agora com o professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser. Professor, bem-vindo, boa tarde. Bom, a gente acompanhou cenas dramáticas, mais cenas, né, desse conflito e dessa carnificina, foi a palavra usada pelo presidente Lula. Na avaliação do senhor, esse fato, né, registrado, pode trazer uma pressão maior da comunidade internacional? Parece que já há uma movimentação nesse sentido. Não sei se vai trazer algo de prático, né, do governo Netanyahu. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego, Leonardo, Carla. Prazer estar aqui com vocês. Olha, Diego, acho que desde o início, não diria só do início, após dia 7 de outubro, com os massacres do Hamas, mas há muito tempo, né? Quer dizer, ninguém segura Israel. E por que ninguém segura Israel? Porque, de um lado, há um apoio dos Estados Unidos, um apoio em armas, um apoio político, um apoio diplomático, que traz os aliados, seus aliados, ao lado, e não há, do outro lado, nenhum poder suficiente para barrar as ações de Israel. Então, resta a opinião pública, resta aos movimentos sociais, os movimentos populares, apelar para a consciência, vamos dizer assim. Uma outra variável que poderia parar também o governo de Israel é a opinião pública israelense, sociedade israelense. Por vezes, e a gente tem assistido, manifestações contra o Netanyahu. Mas é bom se precaver contra isso, porque as pesquisas
mostram lá em Israel, mais de 80% apoiam a ação na Palestina, em Gaza. Eles são contra o Netanyahu por outros motivos, mas apoiam. Porque, senão, essa guerra, esses ataques se encerrariam se houvesse uma pressão forte da opinião pública em Israel. Portanto, esse episódio, claro, é um episódio gravíssimo. Todos nós estamos olhando com atenção, os governos, chefes de Estado, mas, infelizmente, ainda não é suficiente para barrar as ações de Israel. Professor, Desculpa, cara. imagina, o presidente Lula, né, foi aí muito criticado pela comparação com o Holocausto e tal, mas ele não chegou a se desculpar, enfim, exatamente, mas ele tentou ali dar uma amenizada e segue no tom da crítica, cobrando aí da comunidade internacional. Como é que o senhor vê toda essa postura do presidente, desde né, a questão da comparação com o Holocausto, que foi muito criticada, e até hoje usando a sua fala para reforçar que está chocado com a inércia dos países. O presidente Lula acerta na sua avaliação, o que errou, se errou na sua avaliação, tem que virar para trás e tem que continuar insistindo em chamar a atenção para o que está acontecendo e cobrar mesmo essa sensibilidade internacional? Qual é a avaliação do senhor? Olha, cara, eu acho que as ações em políticas, eu acho que a gente tem muito erro e acerto. Tem as apostas e as responsabilidades que se tem em função dessas apostas, né? As escolhas que são feitas, né? Se a gente comparar do dia 7 até hoje, em novembro, dezembro, volta novembro, dezembro, as atitudes do Lula comparativamente a outros líderes aqui na América Latina estavam abaixo. Ele não havia feito fez crítica a Israel, mas muito mais moderado. Eu acho que o presidente Lula ele tem a percepção muito aguçada, ele tem muito insight, tá? Então, eu acho que a viagem dele ao Egito, encontrando com líderes árabes, depois encontrando com líderes africanos, ele percebeu um ambiente, um clima de revolta, um clima de uma crítica crescente às ações de Israel, e acredito que ele aproveitou esse momento para assumir a liderança, vamos dizer, desse sul global, da América Latina, em função dessas críticas a Israel. E acho também que ele agiu antecipadamente para aquilo que se está anunciando, que é quase que a solução final, que é o que vai acontecer em Rafah. São 1.400.000 pessoas num território minúsculo, que estão cercadas e que vai ser todo mundo está anunciando que vai ser o ponto final, até o Biden está receoso disso. Então, eu acredito que o Lula apostou nisso, né? E, ao fazer isso, ele pode ter cometido equívoco. Eu particularmente, estudo Oriente Médio há muito tempo e nunca fiz essa comparação. Não por razões sociológicas, históricas, porque Gaza é uma situação, aí sim, de holocausto colonial, de genocídio colonial, né? Por essa razão. Só se eu for olhar pelo conceito de genocídio, pelo conceito que é do direito, que é uma abstração, ele não vai para a circunstância histórica, se aplica nos dois casos. Tanto é que a África do Sul está tendo sucesso quanto a isso, né? Então, eu acho que foi proposital, ele sentiu um clima e fez esse discurso duro. Agora, só para finalizar, o que estranha é a reação de Israel ao governo brasileiro. Quer dizer, reações do ponto de vista diplomático, eu não estou entrando aqui no mérito. Claro que Israel tem que se defender, mas, do ponto de vista diplomático, foram coisas estapafúrdias, grosseiras, e continuam fazendo, né? Então, acho que isso também tem algum interesse em realmente polarizar com o presidente Lula, e agora, como nós vimos aí na CELAC, ele está assumindo a liderança desse papel na América Latina. Reginaldo, boa tarde, né? Obrigado pela tua presença aqui. Tem um ponto, você até citou o Biden, né? E a gente tem visto, por mais que os Estados Unidos continue a votar contra resoluções no Conselho de Segurança, a gente viu o Biden nos últimos tempos aumentando o tom, o Blinken aumentando o tom,
contra Israel. O Biden preocupado, né? Por exemplo, estados como Michigan, que tem muitos árabes, né? E o pessoal estava preocupado com relação à votação nas primárias, que não foi tão bom quanto imaginavam. Os jovens, eles também já mapearam e viram que os jovens progressistas do Partido Democrata estão pé da vida com ele também por conta da questão da Palestina, né? De Gaza. Você acha que com a aproximação das eleições nos Estados Unidos, o governo Biden pode mudar o comportamento ou agora ele não tem jeito, ele já está sequestrado pelo aliado e vai desse jeito mesmo? Olha, Sakamoto, isso a relação Estados Unidos e Israel é aquilo que se chama relações especiais. Você não vê nenhum parâmetro em nenhum outro tipo de relação entre países, né? Então, o que você está dizendo está claro desde o final do ano. As pesquisas dão que o Biden caiu 15 pontos no eleitorado democrata e que vai perder a eleição. Quer dizer, esse eleitorado progressista não vai votar no Biden, não vai votar no Trump. Eu acabei de ver uma notícia agora que o Biden vai evitar os debates presidenciais nas universidades, que é uma questão tradicional dos Estados Unidos, de medo da reação do público jovem. Então, de um lado isso está claro. De outro, que eu acho que é um problema que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, há um gap, há um desnível entre o sentimento da sociedade e seus representantes. Então, ou seja, o Biden e o Blinken podem falar o que quiser. A questão é o Congresso. O Netanyahu, antes de ontem, falou isso. Ele deu uma declaração e disse: eu não estou importando muito o que o presidente dos Estados Unidos está falando. Eu tenho apoio do Congresso americano. Esse episódio ficou marcante quando o Netanyahu visitou os Estados Unidos na época do presidente Obama. Ele se reuniu com o Obama deu uma dura no Netanyahu, mas uma dura, uma das maiores duras que um presidente pode dar. Ele saiu de lá, foi para o Congresso e foi aplaudido, Netanyahu. Então, esse é o problema. Você vai ver isso na Inglaterra também, o Partido Trabalhista não se opõe a Israel, mas os eleitores do Partido Trabalhista estão. Aí você vai dizer que você está pensando, pô, mas o cara vai perder a eleição por isso? É o grande dilema, porque, de outro lado, são os que financiam a sua campanha. O Biden, individualmente, é o político nos Estados Unidos que mais recebeu dinheiro do lobby israelense. Isso porque o lobby tem que ter transparência dos Estados Unidos, ser divulgado. Então, ele está em primeiro lugar. E o Partido Democrata é um dos que mais receberam. Então, ele também não pode romper com isso, né? Então, está nesse dilema. Ele fica pedindo boa vontade ao Netanyahu. Então, não precisa ele repreender Netanyahu. Basta não enviar armas. Só isso. Arma e munição, essa guerra acaba rápido. Acaba rápido essa ação do Netanyahu. Ele não falou que vai parar de enviar armas. Ele deu uma outra notícia, você está no nosso site, sobre os Estados Unidos enviando ajuda humanitária para a região da faixa de Gaza. Aviões vão lançar para a região de Gaza ajuda humanitária, segundo o presidente norte-americano Joe Biden. Ele fez esse anúncio hoje, diz que não há, porém, uma data exata de quando isso vai acontecer, nem qual vai ser a área da faixa de Gaza onde os insumos vão ser lançados. O Biden falou o seguinte: vamos nos unir a nossos amigos para proporcionar lançamentos aéreos. Lembrando que isso aconteceu depois desse ataque, né, de Israel, mais de 100 pessoas morreram, pessoas que estavam ali em busca de ajuda humanitária, sobretudo de alimentos, professores. Os Estados Unidos vão lançar, né, alimentos para a região da faixa de Gaza. É sempre assim, na época do Obama também, né? Não precisa. Se você estancar a ação de Israel, você não precisa enviar ajuda. Os palestinos, eles sabem se cuidar, eles sabem ter a sua vida própria, só não destruí-los. Mas é interessante que as armas chegam por terra e mar, tudo direitinho, né? A ajuda humanitária é jogada, porque outro dia mostraram a ajuda humanitária caindo em alto mar, né? Quer dizer, aquela água. Então, é uma hipocrisia, né? Isso não está pegando o eleitor americano, o eleitor progressista. Não pega mais. O Biden pode fazer o que ele quiser, né? Qualquer coletivo de imprensa ele é questionado por jornalistas. A grande maioria dos jovens, entre 20 a 35 anos, jovens nos Estados Unidos, 65% a 70% são contra o apoio que os Estados Unidos dão a Israel, inclusive boa parte dos judeus. Os judeus nos Estados Unidos
cada vez mais assumindo atitudes em relação a esse apoio a Israel. Quer dizer, são contrários a esse apoio. Então, tendencialmente, esse eleitorado vai mudar. Esse é um balanço de anos, ainda médio e longo prazo, mas que isso vai afetar, isso sim, vai afetar significativamente a posição de Israel no Oriente Médio, porque a tendência é essa ajuda dos Estados Unidos diminuir consideravelmente. Professor, aproveitando aqui sua participação, uma última pergunta sobre o contexto internacional. Tem uma outra nota no nosso site. A gente estava falando sobre o presidente Lula e Maduro disse que o encontro com Lula serviu para fortalecer a cooperação. Lembrando que o presidente Lula está participando da CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos, a cúpula, a reunião bilateral aconteceu em meio a essa cúpula entre o Maduro e o presidente Lula. Maduro disse que a reunião foi muito boa, ele falou agora há pouco para a Globo News. Ele também falou sobre a disputa presidencial na Venezuela, avançaremos e venceremos. Ele não comentou sobre a Guiana, né? Tem toda uma tensão ali na região. Uma das principais preocupações do presidente Lula é ter garantia de Maduro de que, em ano eleitoral, a Venezuela vai manter sob controle a retórica sobre Essequibo, agora que a temperatura da disputa diminuiu, né? Essa é uma relação que sempre gera ruídos, né, do presidente Lula com o Maduro, professor. Olha, gera ruídos aqui, porque os Estados Unidos vê com bons olhos, porque os Estados Unidos quer ter alguém que modere as ações do Maduro, que é o que o presidente Lula faz. E que, aliás, o presidente Lula já fazia na época do Chávez. Então, o Brasil, aqui na América do Sul, tem claramente essa vocação da mediação, da moderação, e o Lula, pelo menos até o momento, teve sucesso nessa questão da Guiana, né? Tomara que tenha também em relação ao processo eleitoral e de democratização da Venezuela. Mas os Estados Unidos contam com isso, eles apreciam esse papel que o Brasil desempenha aqui na América do Sul. Beleza. Reginaldo Nasser, professor, muito obrigado por nos atender. Um abraço, bom final de semana. Obrigado para vocês também. Valeu. Vamos falar sobre a Ilha de Marajó. Políticos bolsonaristas pagaram para impulsionar postagens com denúncias falsas sobre aquele suposto esquema de exploração infantil no arquipélago do